Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao Radar de Opinião. Esse aqui é um programa totalmente democrático, onde a sua opinião e a minha são importantes e têm o mesmo peso, até que se prove o contrário. Já falei algumas vezes aqui, não sou um especialista, sou apenas um cidadão preocupado com o seu país, seu bem-estar e a geração futura. Então vamos começar nossas informações de hoje e vamos começar com uma notícia boa, né? Pelo menos. A nossa reportagem que vamos dar destaque na abertura do Radar de Opinião de hoje é que Israel retira obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre. 75% da população de Israel foi vacinada. Que o mundo todo logo tenha esse número e possa avançar. E para vocês verem agora as autoridades sanitárias lá de Israel baixaram um pouco a guarda, lógico, em locais... Claro que em locais fechados tem que continuar usando máscara, né? Porém, em locais abertos já pode ficar livre da máscara, pode andar um pouco mais tranquilo, afinal de contas quase o país inteiro já está vacinado. E que bom que assim aconteça com muitas outras nações e que logo aconteça aqui também com o Brasil. Então essa é uma notícia muito boa. Os números de infectados em Israel, apesar de ser um país bem pequeno, mas teve 836.590 pessoas infectadas e 6.312 óbitos. Nem chega aos pés comparado ao Brasil, também a população é muito maior e o descaso também das autoridades também é muito maior. Israel, para quem não lembra, ele deu o pontapé inicial nessa corrida aí de vacinação, em imunizar os seus cidadãos, e também em restrições e tudo mais para evitar um contágio muito maior, e pelo que estamos vendo o resultado foi positivo e que bom que assim foi, não é? Bom, essa é uma notícia muito boa, inspiradora para começar a semana, e que Deus possa dar luz para vocês, possa iluminar o caminho de cada um de nós, que possa melhorar, botar a mão sobre o mundo e essa praga, esse vírus, enfim, ser eliminado. Que as vacinas venham logo, que os governantes possam realmente abrir os olhos e ver que a população está morrendo, as pessoas estão sofrendo, seja de fome, seja do vírus, do Covid, seja de tantas outras coisas, da violência. E o mundo está indo para um caminho sem volta se não for tomada uma devida providência. Então vamos para uma outra notícia que foi destaque durante a semana. Vocês devem ter ficado sabendo do submarino da Indonésia que afundou. Já houve alguns outros casos, como o submarino da Argentina e tudo mais, e sabemos que é muito difícil, raro, talvez quase impossível haver realmente um resgate. O submarino com 53, se eu não me engano, 53 tripulantes a bordo, né? E o submarino foi declarado naufragado no sábado, depois que destroços começaram a aparecer. A Marinha Indonésia anunciou no domingo, né, que encontrou o submarino desaparecido que naufragou 4 dias antes na costa de Bali, e confirmou a morte dos 53 membros da tripulação após uma busca intensa e desesperada. A gente viu a população lá da Indonésia estava bem aflita, os dirigentes, todo mundo, vários países ajudou a tentar resgatar, tentar encontrar essa população, e infelizmente não foi possível resgatar os tripulantes, que na verdade o submarino foi encontrado dividido em 3 partes a mais de 800 metros de profundidade. É triste, né? Uma notícia como essa, imagina a situação, como eles passaram os últimos minutos daqueles tripulantes ali, vendo acabar o ar a cada segundo e sem perspectiva de um resgate ou algo do tipo. Fica aqui as nossas condolências aos familiares e ao país também. Notícia não muito boa. Bom, vamos continuar aqui. Até que fim, o auxílio emergencial, a esmola do governo foi liberada agora
no último domingo e as pessoas já podem resgatar o seu rico dinheirinho, R$150, para famílias com mais pessoas e mulheres que são chefes da família, chega a 300 e poucos reais, né? E aí você vai no mercado e você traz uma sacola, arroz, feijão, 1 quilo de carne e já foi embora o dinheiro. Para quem tem filho, então, é impossível, é uma vergonha, um auxílio emergencial no valor de R$150, um país com tanto dinheiro, com tanta verba, com tantos parlamentares, com tanto gasto dos cofres públicos e entrega uma esmola dessa para a população. Eu sei que para muita gente esses R$150 significa só aquele dinheiro que eles têm realmente para comer. E pode ser um alívio para algumas pessoas, mas com certeza, você que está me ouvindo, você que está me vendo, com certeza não é o suficiente para uma família. R$150 você compra uma pessoa comum, com um emprego comum, compra uma pizza, alguns refrigerantes, para 2, 3 pessoas, vai embora esse dinheiro. R$150 é um auxílio emergencial, nem para a hora da morte. E inclusive a hora da morte, se você morrer, foi enterrar todos os gastos, você vai gastar aí de 5 a 10 mil reais. Então é uma vergonha o governo liberar um valor desse. Já era uma vergonha o valor que tinha liberado antes, de 600 e poucos reais, agora baixar para R$150 com tanto dinheiro. Os parlamentares podiam sim cortar os seus salários durante a pandemia, pelo menos em 50%. Poderia cortar os gastos dos cofres públicos, mas não com a população que é carente, que está passando fome. Regredimos, o Brasil regrediu há uns 30, 40, 50 anos. A população começou a passar fome novamente, as pessoas estão desempregadas e R$150 é um auxílio emergencial. Isso é uma vergonha para o governo, é uma vergonha para a nação, é uma vergonha para o país, é uma vergonha para o brasileiro, é uma vergonha para você, para mim. Quem ficou desempregado nos últimos meses não pôde se cadastrar para receber a esmola de R$150, porque é somente quem já estava cadastrado. E ainda foi cortado, se não me engano, 25% das pessoas que haviam recebido. Então já são pessoas que já são cadastradas, pré-cadastradas, que já receberam e que vão voltar a receber novamente durante, acho que 4 meses, se não me engano, essa parcela de 150 míseros reais. Então, quem está passando necessidade agora vai continuar sem esse dinheiro, vai continuar sem o auxílio emergencial do governo. Então, continua sendo uma vergonha, o país é uma vergonha, os nossos governantes continuam repetindo os mesmos erros. É uma vergonha nacional o caminho que o Brasil anda. E há muito tempo, não é especificamente desse governo, são dos governos passados. Parece que ninguém não se preocupa nunca com a população, ninguém se preocupa com o próximo, ninguém se preocupa com quem está comendo, quem não está, como está a educação, como está o emprego, onde as pessoas estão vivendo, como estão vivendo. E é triste saber disso. E, inclusive, uma outra notícia dentro mais ou menos desse assunto, a verba para construção de casas populares já vai acabar agora, então não tem mais verba para a construção de casas populares. Então é de mal a pior. Nós estamos vivendo um momento, lógico, com essa pandemia que ninguém esperava e que teve um gasto gigantesco não só para o país, para o mundo. Os países estão declinando, principalmente sua parte financeira, mas é uma vergonha o cuidado e o trato com a população. E isso aqui é um problema muito grande, é um problema do Brasil, a vitrine do Brasil, o que estamos passando hoje e o que vamos passar futuramente se nada for feito, se nada melhorar. Vamos passar aqui para a nossa próxima reportagem. Nós vimos também essa semana referente à cúpula do clima. Ali foram reunidos quem organizou isso foi os Estados Unidos, o Joe Biden,
para definir, para decidir, para conversar sobre o clima no mundo, o efeito estufa e tantas outras coisas que os países vêm fazendo, a população vem fazendo, depredando o mundo cada dia mais, e que estamos caminhando inclusive com isso. A educação mundial é horrível referente à reciclagem, referente à poluição do rio, referente a tudo que diz respeito à natureza. Então está cada vez pior, então, e as organizações mundiais estão tentando dar uma brecada para que não piore, que normalmente 1,5 o grau do mundo. E nós vimos essa semana a cúpula do clima, né? E vários dirigentes mundiais, inclusive Jair Bolsonaro, presidente da França, o Xi Jinping, presidente da China, o Vladimir Putin, que eram esses, presidente da Rússia, né? Que eram os mais esperados em falar. E o que nós vimos foi algo espetacular. A gente via cada governante que falava, o governante da Índia e de Israel, da China, do Brasil, como eu já falei, da Rússia e de tantos outros países, como eles contribuem para a natureza, cada um falando o que fez, o que investe, o quanto eles estão fazendo, o quanto estão evoluindo, quanto estão deixando de desmatar e plantando árvores e trabalhando para a despoluição e contribuindo cada vez mais com o clima mundial. A gente viu ali um show de marketing gigantesco de cada uma das nações, e não foi diferente com o presidente do Brasil. Ora, se está tendo todo esse empenho, toda essa ajuda financeira, todo esse empenho de todos esses dirigentes e da população, então por que o mundo está indo de ladeira abaixo? Porque cada vez mais aumenta a poluição, porque cada vez mais aumenta o desmatamento, porque a cada dia que passa nós estamos muito mais próximos do descongelamento das geleiras, e o clima está se tornando cada vez mais quente, os lugares áridos estão ficando cada vez mais desérticos, e a sede aumenta no mundo, a água vai ficando escassa. O que acontece então se existe todo esse empenho, toda essa dedicação de todos esses países que falaram lá na cúpula do clima, como se fossem exemplos um para o outro, se gabando cada um do que vai fazer ou do que já fez ou do investimento que teve. A verdade é que, analisando a reunião, analisando o discurso de cada um desses líderes, nós víamos que eles estavam ali mais pela publicidade do que mesmo pelo empenho, a vontade, a dedicação ou o interesse de preservar a natureza. E talvez, porque daqui a 50, 100 anos eles não estejam aqui, então dane-se a geração futura. Então, enquanto ele tiver água hoje, enquanto ele tiver comida hoje e um clima razoável hoje, tá bom. Para o futuro, dane-se e resolva os governantes que virão e a população que se afunde junto com esse clima que virá. Era de desconfiança toda essa embromação que foi falado lá na cúpula do clima. E analisando, vamos falar agora do governo brasileiro, que tudo que foi falado, tudo que falou, não convencia nem a ele mesmo, quiçá a nação, quiçá o mundo. E o que nós vemos um dia após a cúpula do clima? Vamos falar aqui do presidente Jair Bolsonaro, que um dia após a cúpula do clima, ou seja, na sexta-feira, dia 23 passada, o governo federal anunciou um corte de 240 milhões no orçamento geral dedicado ao Ministério do Meio Ambiente. Ué, aí a gente pensa, um dia atrás ele falou que ia investir verba, duplicar, sei lá, para o clima, para o combate a desmatamento, a queimada e tudo mais, e um dia depois corta o orçamento do meio ambiente em 240 milhões. Esse corte federal afeta programas essenciais, como do meio ambiente, né, conduzidos como o Instituto Chico Mendes, e a biodiversidade, aqui é uma reportagem do IG e também do IBAMA, né?
Então afeta diretamente, ó, do IBAMA serão retirados 19,4 milhões. 11,6 milhões se referem ao controle e à fiscalização ambiental realizada pelos órgãos. O governo retirou também 6 milhões de ações que visam prevenir e controlar incêndios florestais. Porém, tem mais, a maior redução ainda fica por conta de programas para melhoria de qualidade ambiental urbana comandada pelo Ministério do Meio Ambiente. Nessa pasta foram retirados 203 milhões. Procurado, né, o ministro Ricardo Salles falou que vai tratar disso com o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Então você vê que a cúpula do clima, toda a publicidade, aquilo é nada, é só para aparecer, só para falar, são falácias de governantes que não só no Brasil como no mundo. O presidente da Índia falando que está fazendo progresso, a gente vê a escassez de tudo que é na Índia. Tudo bem que tem uma população imensa, mas é difícil você ver combate à destruição do ambiente. E dessa forma, tirando o orçamento que já é tão pouco, ele tirou o orçamento, lógico, do meio ambiente, da ciência e tecnologia e de tudo mais, tirando o orçamento de tantas coisas e que são fundamentais. Aí na cúpula do clima fala que vai fazer algo. Um dia depois já acaba com essa expectativa de um ponto de esperança que existia de talvez o Brasil dar um passo à frente, e agora vai regredir muito mais do que o que já era. Então, meus amigos, fé em Deus, coragem para seguir em frente, porque se dependermos dos nossos governantes, nós temos que parar por aqui, sentar no chão e chorar e esperar a morte chegar. Porque nós temos que nos ajudar, temos que nos unir, temos que seguir sempre em frente, fazendo a nossa parte, seja na reciclagem, seja na conscientização, na economia, porque não adianta esperarmos pelo governo. Tudo bem que parte disso também é culpa da população, então nós temos que fazer realmente a nossa parte, que é cuidar do nosso meio ambiente e é cobrar os nossos governantes também. Então, fica aqui essa dica para você, para mim, para que nós não desistamos, que nós não venhamos a desistir, a desanimar, apesar dos pesares, apesar de estarmos vivendo algo tão trágico, que são tantas mortes referente ao Covid, tantas tragédias, tantas notícias ruins, tantas pessoas passando fome, desemprego, violência e tudo mais. Nós vamos fazer a nossa parte, ajudar o próximo, ajudar alguém, incentivar, cobrar sim os nossos governantes, chamar a atenção de uma outra pessoa que esteja fazendo algo que não seria o que é correto, seja para o meio ambiente ou de moral. Então, que você denuncie alguma coisa que você saiba referente à violência doméstica, violência contra crianças, idosos. Eu sempre bato nessa tecla aqui e continue assim, preste atenção no que está acontecendo ao seu lado, seja na escola, seja com um colega de trabalho, seja com o seu vizinho, que alguém pode estar sendo morto, alguém pode estar sendo torturado e pode muito bem depender de você. Isso eu falo para mim também, pode depender da gente mudar essa situação e o futuro de alguém. Então, fiquem com Deus. Mais uma semana. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no Radar de Opinião. A sua opinião é importante, a nossa opinião é importante. E somente a gente opinando, somente a gente fazendo, falando e não nos calando, quem sabe o Brasil pode caminhar, mesmo que a marcha lenta, mas caminhar para frente. Tá bom, pessoal? Até a próxima semana, até o próximo Radar de Opinião. Fiquem com Deus. Tchau!